Rui Corça tem 50 anos, é gestor, é o candidato da Coligação pelo Futuro da Nossa Terra à Câmara Municipal de Azambuja. Rui Corça, por que se candidata a estas eleições? Candidato-me em primeiro lugar porque sou de Azambuja e gosto muito da minha terra. Ao longo dos anos a minha vida afastou-me um pouco de Azambuja, todos sabem, mas a nossa terra é sempre a nossa terra e há uma ligação afetiva muito grande. Tenho cá a minha família e continuo a interessar-me pela minha terra como sempre fiz. E sinto que a minha terra está a perder importância, está a perder capacidades, está a perder pessoas, está de alguma forma deprimida e achei que neste momento tinha as condições para tentar combater esses males e recolocar a Azambuja onde ela precisa de estar, que é no século XXI, em vez de andar para trás. Portanto, o facto de ter estado afastado tanto tempo do Conselho, alguns dirão que é portanto, poderá não ser tão positivo para a sua candidatura, este afastamento. Não vejo porquê, porque se calhar até é positivo, e eu vejo-a dessa forma, vejo de uma forma positiva. Repara, a Azambuja e a política em Azambuja e a gestão autárquica estão, neste momento, de certa forma, maniatadas. Há um poder que está instalado há demasiado tempo, esse poder cria dependências e interdependências que, às vezes, é preciso libertar-nos dessas condicionantes para conseguir um futuro melhor. E eu estou à vontade nesse aspecto porque, como estive afastado há alguns anos, por razões profissionais, não estou preso a ninguém, não estou preso a ideias, não estou preso a compromissos, estou à vontade para fazer aquilo que eu acho que a Azambuja precisa. A sua candidatura teve aqui um percalço agora pelo caminho, com o afastamento do CDS-PP. Não teme que isto possa prejudicá-lo quando for o dia das eleições e o resultado final? Não temo, porque quando nos movemos... Era uma aliança já com alguns anos, não é? Convicções, e o que interessa é mostrar-nos a Azambuja o nosso projeto. Não é o facto de trazermos mais ou menos um partido que nos afasta disso e do eleitorado. Até porque nós todos sabemos que, quando se fala de autárquicas, não são propriamente os partidos que são a mola mobilizadora das pessoas e do voto. São mais os projetos e as pessoas do que os partidos. E é assim que eu gosto de ver as questões. Os partidos são muito importantes e necessários à democracia, sem partidos não há democracia, agora mas está melhor ser o CDS, a sua opinião? Não é uma questão de estar melhor ou pior, não posso ver a questão dessa forma. Agora, esta candidatura enunciou desde o princípio princípios e valores que iria implementar e quando há pessoas ou grupos de pessoas, chamem-se eles partidos ou chamem-se outra coisa, não se enquadram ou não estão disponíveis para aceitar essas regras, não fazem parte e, portanto, seguem o seu caminho. É perfeitamente normal. Vamos aqui então às questões do Conselho. Qual é que é a sua política, no caso de ser eleito Presidente da Câmara, quanto à captação de empresas, empreendedorismo, a economia do Conselho no seu geral? A economia do Conselho e a captação de empresas não pode ser vista per si, como um ato isolado. Aliás, como qualquer política concelhia, não pode ser partida em fatias e atuar só nessa fatia. O Conselho de Azambuja está numa encruzilhada complicada e difícil, mas tem que ter a capacidade de dar a volta a essa situação. O que é que eu quero dizer com isto? Se fosse fácil captar empresas neste país ou em qualquer situação, já tinha sido feito, porque todas as câmaras municipais há 40 anos
todos os executivos municipais, todos os programas eleitorais colocam lá essa frase da captação das empresas. E de facto não tem acontecido, e quando acontece, acontece por acaso, não é por iniciativa local que as empresas aparecem. Então, o que é que a Câmara pode incentivar mais toda esta matéria? A Câmara tem um papel fundamental de preparação do terreno para poder receber bem, primeiro que tudo, porque não vale a pena ir à procura de empresas se eu depois não tiver condições que essas empresas precisam para se fixarem cá. E esse é o primeiro trabalho que nós temos que fazer. Obviamente que não podemos ficar sentados à espera que as empresas nos caiam do colo. Temos que trabalhar em dois planos. Por um lado, ter uma estratégia, que é uma coisa que também não existe, que é que tipo de desenvolvimento queremos ter para o Concelho. E aqui começa-se a interligar as políticas. Que tipo de empresas é que queremos ter no futuro? O que é que o futuro nos pode oferecer em termos de empreendedorismo? O nosso Concelho não tem massa crítica de investidores internos, temos que os ir a buscar fora. Deixe-me só dizer, terminar. Então? O que podemos fazer em termos práticos tem muito a ver com a procura dos investidores e dos investimentos onde eles aparecem, onde eles estão disponíveis. E vendermos, e termos uma estratégia de venda, entre aspas, do nosso Concelho a esses investidores. Nós temos uma localização excelente, temos condições de ajuda ao investimento que eu diria que são ímpares, e até hoje elas não foram aproveitadas, com exceção de um caso. Tem sido a questão de, portanto, uma grande aposta na logística, que seria necessário ir um bocadinho por outro caminho. Acha que é possível? Tudo é possível quando nós queremos, não há impossíveis na vida. O Nelson Mandela dizia que impossível é aquilo que nunca aconteceu. E pronto, por aí acha que sim, não é? Obviamente que sim, temos que ter essa capacidade. Se me vai dizer em concreto, vai-me perguntar em concreto se eu vou buscar a empresa A ou B, não lhe sei dizer. Agora, há fóruns em Portugal, deixe-me terminar isto, há fóruns, quer ao nível nacional, quer ao nível internacional, onde os investidores se reúnem. E nós temos que ter a capacidade de ir lá vender. Tenho, eles estão disponíveis para toda a gente, não é uma coisa difícil de lá chegar. São circuitos que eu frequento com alguma regularidade. Contudo, este executivo criou a figura do gestor da inovação, que de facto, portanto, o trabalho dele, e em parte também uma entrevista que deu a nós, foi um pouco arrasada pela atual variação da sua coligação. Também foi criado um gabinete de atividades económicas com a associação Sisma. Qual é que é a sua percepção sobre estes dois instrumentos? São para continuar, são eventualmente para reformular e optar-se por outras direções? Não sei se são outras direções ou são estruturas. Essas coisas não dependem muito das estruturas, dependem mais da vontade e da iniciativa que se tem para trabalhar. Se essas forem as adequadas para continuar a trabalhar, sim. Eu acho que são coisas distintas. Uma coisa é trabalhar a inovação, e nós precisamos trabalhar a inovação no nosso Concelho. Outra coisa é apoiar as atividades económicas que cá existem, que é o objetivo primeiro de cada uma dessas estruturas que falou. Sim, mas nós sabemos que sim, mas qual é que é a sua percepção para o futuro? A captação do emprego, a captação de investimento não é feita internamente, tem que ser feita externamente. Mas este gabinete de apoio, por exemplo, faz sentido estar como está, ou faz sentido estar na orgânica da Câmara? Qual é que é a sua percepção? Está bem assim ou há que mudar? Eu não tenho preconceitos quanto à iniciativa privada quando prossegue fins públicos, genericamente. Agora, temos que avaliar o investimento que é feito nessas estruturas, quais são os resultados que têm e vermos se é a melhor forma de chegar lá. Não parece que até agora vai avaliar, não é? Não me parece que até agora se quer saber mais, não quero fugir à questão,
que os resultados sejam excepcionais. E nós precisamos de resultados excepcionais no nosso concelho. O senhor também, em alguns cartazes, fala aí já do PDM. Como é que tem estado também a acompanhar este instrumento que neste momento está-se a desenrolar aqui no concelho? Estou a analisar com muita preocupação, porque a revisão do PDM é um instrumento essencial para o desenvolvimento do concelho. Mas o que está neste momento instituído é um calendário que eu acho completamente desadequado para a revisão do PDM. O PDM tem que levar uma grande volta. Independentemente das regras que nos impõem, nós temos que ter capacidade e imaginação de ultrapassar os problemas de forma a que nos sirvam, e nós temos um PDM que não nos serve neste momento. Mas temos outra circunstância que eu reputo de excepcional importância. O PDM tem um calendário de revisão neste momento que vai terminar, no fundo, todo o processo de revisão do PDM vai terminar a meio do ano de 2019. Nós temos em vigor um quadro comunitário de apoio, o Portugal 2020, que acaba em 20. Ora, se nós vamos demorar 2 anos e meio a rever o PDM para estar pronto no fim do quadro comunitário de apoio, é mais uma oportunidade perdida, porque não conseguimos preparar-nos para captar investimento dentro deste quadro comunitário de apoio. E nós não sabemos na Europa o que é que vai acontecer e que condições é que vamos ter para o futuro. E, portanto, eu acho que eu, assim que for Presidente da Câmara, vou acelerar a revisão do PDM em muito e conto... Portanto, neste momento já há uma equipa no terreno, a sua opinião tem estado parada? Não sei se tem estado parada, não tenho conhecimento, tenho conhecimento que houve umas reuniões com várias pessoas e instituições há 2 ou 3 meses atrás. Não sei, a Câmara não nos dá informação sobre isso, eu não sei o que é que está a acontecer. Agora, uma coisa eu lhe digo, assim que for eleito Presidente da Câmara, vou acelerar muito esse processo e eu pretendo ter a revisão do PDM completa entre 6 a 8 meses. A nível dos fundos estruturais, que também é uma das linhas da sua candidatura, que este Executivo poderia ter captado muito mais, contudo o que é transmitido também é que a Zambuja está no seio de uma comunidade intermunicipal e que não pode vir só para a Zambuja, também há outros concelhos, portanto o que conseguiu foi aquilo que foi possível. Na sua opinião, poder-se ter ido mais longe? A Câmara da Zambuja não pode nem deve estar limitada ao campo de intervenção da comunidade intermunicipal. E há escolhas que essa comunidade faz que nós nem temos conhecimento, nem sabemos como é que são feitas essas escolhas e qual é a intervenção e a capacidade de reivindicação, eventualmente, que a Câmara da Zambuja tem tido. Agora, isso não nos limita. Isso é uma das formas de aceder aos fundos comunitários. Nós temos capacidade, temos que ter a capacidade de ir lá por nós próprios e propormos aquilo que é importante para o nosso Conselho. Neste aspecto a Câmara não tem tido, então acha que a Câmara poderia ter ido mais longe? Está à vista que a Câmara da Zambuja, e comparativamente a outras... De igual dimensão? De igual, de diferente, isso. A dimensão não é só uma condição para isto. Há câmaras muito grandes que já não precisam das coisas, já estão todas feitas, e há outras que não têm dimensão, que conseguem lá chegar. Portanto, está à vista que os investimentos financiados pelos fundos estruturais no Concelho da Zambuja foram mínimos. Isso está à vista. Passando aqui à questão das águas, foi um grande cavalo de batalha neste mandato, inclusivamente a coligação, portanto, contestou imenso este processo, depois no fim acabou por dar liberdade de voto na Assembleia Municipal, ficámos todos um pouco sem perceber um bocadinho a estratégia. Qual é que vai ser a sua estratégia para este dossiê? Eu não lhe vou dizer qual é a minha estratégia, porque o problema das águas passa por uma negociação com a concessionária. E tudo o que eu lhe disser sobre a estratégia é um princípio básico da estratégia, não revelar a estratégia
com quem vamos Já negociar. percebi que os candidatos não querem falar muito tempo Mas sobre eu o tema, se falo, calhar a Câmara mas eu até falo, está a fazer mas o eu correto. falo. Não. É que passa a ideia. Não. Se calhar a Câmara fez o que pôde. A Câmara até pode ter feito o que pôde, mas não conseguiu explicar. E quando não se consegue explicar, abre caminho a todo o tipo de interpretações, não é? E é aí que está uma das questões, é precisamente a Câmara não ter capacidade de justificar as suas opções. As pessoas que estão afetadas por esta matéria, que é a totalidade da população do Conselho, ao fim e ao cabo, não é? Só se calhar quem tem muito dinheiro e que não tem problemas em pagar água, quer saber o que é que o senhor tem para dizer. Mesmo que tenha Posso fazer muito a sua dinheiro, escolha. quando se paga em excesso por uma coisa, está-se a pagar em As excesso pessoas por uma estão à coisa. espera também daquilo que possa dizer, não é? Você e os outros eu candidatos? não vou fugir à questão. Sim. O que eu estou a dizer é uma coisa diferente. É que não vou revelar como é que penso renegociar esse contrato. Mas esse contrato tem que ser renegociado. Mas renegociado por Tem que ser renegociado por duas parte de razões. agora? Tem que ser renegociado por duas razões. Ou três. Primeiro, porque comparativamente o preço que no Conselho da Zambuja se paga pela água é excessivo. Sim, nós sabemos, isso nós sabemos. É excessivo. Ponto número 1. Ponto número 2. Por esse preço excessivo, até se poderia, de certa forma, desculpar se o serviço fosse um serviço de excelência. E não é. E por outro lado... Não falta muitas vezes a água. Está a falar... Não faltem a Zambuja. Se for perguntarem a Veiras de Cima... Temos a questão da Veiras de Cima, não é? Já não é bem a mesma questão. Falta com muita frequência por causa das rupturas. Eu acho que este processo da água começou torto. E quando começa torto, as coisas... Mas, portanto, nascem direito. Não quero revelar a sua estratégia, mas... Não, mas quero lhe dizer mais uma coisa. Diga. Quero lhe dizer mais uma coisa. Como eu já lhe disse há pouco, que não tenho problemas nenhuns de princípio quanto aos privados exercerem funções públicas ou prestarem serviços públicos. O princípio não tenho. Mas há um princípio que eu tenho. É que quando se faz dessa forma, não se pode sobrepor ao interesse primeiro e principal, que é o interesse público, o interesse do privado. E considero que um contrato que obriga a manter à concessionária um nível de rentabilidade específico que é exagerado, aí já tem a ver connosco. Neste contrato não subiram a tiro, por exemplo. A questão é global. A taxa de rentabilidade do concessionário é, para mim, na minha opinião, exagerada. E depois não sabemos também como é que é exercido o controle sobre a gestão para perceber qual é a taxa de rentabilidade onde se chega. Contudo, um cenário hipotético de rescindir e com isso sofrer a consequência, pagar uma grande indenização, o senhor vai fazer tudo para evitar isso, quer esteja na oposição, quer esteja na Câmara. Não necessariamente. Não Depende. necessariamente? Não. Para mim, todas as questões estão em aberto. Está a partir do princípio que a rescisão do contrato de concessão é por parte da Câmara. Pode não ser. Acha? Então, no campo das possibilidades, tudo é viável. A concessionária já investiu 3 milhões, faltam Eu mais também 6. digo que um concessionário que se queixa que a operação não é rentável, também pode estar disponível para se ver livre dela. Estão sempre disponíveis para aumentar a água, não é? Pois, é aí que temos que trabalhar. Mas com bom senso, calma, vamos conseguir com certeza chegar a uma solução equilibrada que sirva os munícipes e que sirva o concessionário, que também já fez algum investimento. Mas ainda há aí outra questão, que é, não se esqueça também que há um plano de investimentos agarrado a essa concessão que está por executar. Está por executar algo do Conselho também, tendo em conta que a Alta não fez parte da obra, não é? Pelo menos é o que eles também têm vindo a assegurar.
e um tal milhão de euros que era para ser investido agora. O que eu sei é que há redes de esgoto que estão há anos para serem ligadas neste concelho e os esgotos continuam a correr a céu aberto. O que eu sei é que as pessoas pagam serviços a uma empresa que ela não pode nem lhes presta. Isso eu sei e isso não está certo. Rui Corça, agora no capítulo da dívida municipal, depois das eleições de 2013, tenho aqui a indicação que a dívida era, nos inícios de 2014, 22 milhões de euros. Atualmente vamos nos 12 milhões e 600 mil. Foi uma informação fornecida pela Câmara esta semana ao valor local. O município, na altura das eleições passadas, dizia-se que com esta dívida íamos entrar aqui numa situação muito difícil, que se calhar até teria que haver despedimentos. Contudo, esta foi uma área bem sucedida deste atual Executivo, pelos vistos. Se tivermos em conta que o Executivo foi forçado a executar esta política, não sei se os créditos são deste município. Foi obrigado pelo governo do seu partido. O governo do partido ao qual pertence foi o governo de Portugal. Não é, os governos não são dos partidos, são o governo de Portugal. E o país passou por uma situação difícil e os municípios também. Alguns mais que outros, porque se endividaram mais do que outros. De facto, a situação do município de Zambuja estava numa situação muito complicada, mas entrou num programa de reestruturação da sua dívida e, para o cumprir, foi obrigado a fazer algumas coisas, nomeadamente a pagar as dívidas. E quando então, a iniciativa do pagamento dessas dívidas decorre das obrigações que teve que assumir para salvar a sua existência da falência, não posso dizer que tenha sido uma iniciativa municipal, mas também lhe digo, não fizeram menos que a obrigação deles, porque então, foi este PS que criou a dívida então, também não se no pode governo do município. O Executivo quando se diz que não houve investimento. Era impossível ter o melhor dos dois mundos. Mas se não teve capacidade nos últimos 4 anos de fazer investimento, foi porque fez investimento, talvez, a mais ou mal feito, anteriormente, já que gerou uma dívida que não era capaz de pagar. Então, mas não pode ser então este Executivo culpado de não ter feito investimento de qualquer das formas. Porque diz-se muito que este Executivo não fez investimento, mas Sílvia, contudo teve que pagar a dívida. Sílvia, o Sr. Presidente da Câmara é vereador nesta força política que o suporta desde 1997. Portanto, ele é responsável, e o seu partido, por esta situação. Era o mínimo que podia fazer, era tentar resolvê-la. Quando a situação foi resolvida, não por iniciativa dele, mas pelos compromissos que teve que assumir para salvar o município, o mérito dele nessa situação não é muito. Passando aqui a outro tema, no que diz respeito à requalificação das zonas ribeirinhas, temos agora um projeto que... Temos? Portanto, supostamente teríamos, ou temos, não sei, cada um interpretará como quer, relativamente ali ao esteiro. Gostaria de perguntar como é que interpreta, portanto, esta ideia, se acha que é uma boa ideia ou tem algo diferente, e até também para o Palácio das Obras Novas e também da praia da Casa Branca. Portanto, qual é que é a sua percepção, quais são as suas ideias? É óbvio para toda a gente que quer o esteiro, quer a vala, quer o palácio, são zonas muito queridas à população deste concelho. E que, nessa perspectiva, é importante fazer qualquer coisa para revitalizar esse espaço e colocá-lo em condições ao serviço da população. Se este projeto ou outro projeto é bom, não sei, tenho que o ver com cuidado e o que... À primeira vista, parece-lhe interessante? A ideia é interessante, mas há questões que se levantam
que, por um lado, não dependem da Câmara, por outro lado, são estranhas. São estranhas? São estranhas porque, provavelmente, em todas as eleições, vem a história quando se chega perto das eleições, aparece sempre um projeto para requalificar estas zonas e, ao longo dos anos, ele nunca aconteceu. Essa é a verdade. Porque carga d'água é que nós havemos de acreditar que as mesmas pessoas, com mais um projeto, vão conseguir realizá-lo. Outra questão é este projeto em concreto ter sido publicitado pela Câmara como tendo apresentado uma candidatura e quando se vai a ver não há candidatura nenhuma. Pelos vistos, o que há é uma candidatura a candidatura. E, portanto, é o tipo de anúncio eleitoralista que os municípios da Zambuja devem avaliar nessa perspectiva e, para além deles próprios, portanto, até a Comissão Nacional de Eleições deve analisar. Lá mais à frente, o Palácio e o outro local, fala-se sempre de um investidor, portanto, atualmente o Palácio está no programa Revive para a sua requalificação. Qual é que é a sua percepção? A minha percepção relativamente a quê? Portanto, ao Palácio e à Praia da Casa Branca. Há necessidade. Olha, a Praia da Casa Branca é um daqueles exemplos de investimentos mal feitos neste concelho. Neste momento não tem investimento nenhum, Isto não é? porquê? Quando eu digo isto, não é contra o investimento que lá foi feito. Agora nós temos que ter em atenção as condições em que os investimentos são feitos. E fazer um investimento como foi feito aqui há uns anos na Praia Fluvial, para hoje irmos lá e vermos que esse investimento não foi cuidado e o que lá está é um conjunto de infraestruturas completamente destruídas. Mas tem alguma ideia para ali? O que é que já pensou para ali, por exemplo? Não é preciso revitalizar aquele espaço com garantias de manutenção de uma forma a que possa ser usufruído pelas pessoas. Isso sem dúvida nenhuma. Agora, tem é que ser feito de outra forma, sem dúvida nenhuma. No que se refere ao capítulo das piscinas, qual é que é a sua opinião? A minha opinião Acha é que ainda vão abrir antes das eleições ou de tudo isso é impossível? Pouco me interessa se elas abrem depois ou antes das eleições. Elas precisam de abrir, porque é uma infraestrutura única neste concelho. É a única piscina municipal que temos para utilização pública. Eu quero é que elas abram. Agora, têm que abrir em condições, nomeadamente condições de segurança para toda a população. Acha que a Câmara quer abrir à pressa? Ou não? A Sílvia esteve na última reunião de Câmara, onde também eu estive. E quando, de forma surpreendente e causando até alguma surpresa para todos os presentes, se ouve o Presidente da Câmara confessar que tinha um processo de recrutamento para um nadador Salvador que se aperceberam agora que tinham que ter, é a prova de que o trabalho está muito mal preparado e se está a fazer qualquer coisa à pressa. Agora, as piscinas, como disse, são para abrir, é uma infraestrutura que tem que estar ao serviço da população. E não vale a pena estarem a fazer um grande alarido com a abertura das piscinas quando demoraram 7 anos para resolver o problema. Isso aí é que é importante. No que se refere ao capítulo da saúde, como é que acha que poderá o Presidente de Câmara ajudar a resolver a questão da falta de médicos? Ou a Câmara também tem feito o que pode? Não tem feito o que pode, porque se tivesse feito o que pode, todos os Isto é um problema utentes, transversal a todo o país, não é? Todos os utentes, à semelhança um bocadinho da questão da segurança, que também é um problema transversal a todo o país. Mas vamos primeiro à saúde. Se a Câmara tivesse feito tudo o que pode, de certeza que teríamos hoje
médico de família para todos os utentes do concelho. E o que nós sabemos, e os números mostram, é que 1/3 dos utentes deste concelho, mais de 7.000 pessoas, não têm médico de família. Mas o que é que a Câmara pode fazer mais do que reunir com a Administração Central e pedir? O que é que pode fazer mais do que isso? Pode criar condições atrativas para que os médicos se fixem na nossa terra. Condições atrativas como, por exemplo? Como, por exemplo, faz parte dos nossos planos, não só relativamente aos médicos, mas relativamente aos professores, por exemplo, criar um programa de fixação desses profissionais no nosso concelho, com o apoio municipal, para criar as condições de que os médicos se fixem cá. É fácil. É dar escassa, é isso. Por exemplo, pode passar por aí. Este Executivo estava relutante essa ideia, agora neste momento já está mais ou menos de acordo, não sei se isso foi para a frente ou não, mas é um pouco como fazem os outros concelhos, não é? Sabe que há duas formas de olhar para essa questão. E há questões que, na gestão municipal, vou dizer assim, na gestão municipal, as questões ideológicas, a maior parte das vezes, não têm grande relevância, porque o que interessa é arranjar uma forma de resolver o problema. Normalmente, as forças da esquerda, e no outro dia você fez uma entrevista a outro candidato, que baseia a sua intervenção na capacidade de reivindicação junto do Poder Central. É necessário, obviamente, fazer essa reivindicação e fazer valer os nossos direitos. Mas temos que olhar para o problema global. E há um problema de concorrência aqui, porque não há médicos suficientes para o país todo e, portanto, nós temos que criar condições de atratividade para os médicos. E tem que ser olhado ao contrário, se calhar, do que algumas pessoas olham. Usa-se muitas vezes o argumento de que estamos aqui tão perto de Lisboa que era fácil os médicos chegarem cá. Eu, se calhar, prefiro colocar a questão de outra forma, que é, estamos tão perto de Lisboa que um médico pode viver cá e ir a Lisboa mesmo. E aí estou convencido que se nós formos junto dos médicos, atraí-los com boas condições, não há razão para que eles não venham cá. Mas o problema da saúde vai mais longe que a questão dos médicos. No que diz respeito ao ambiente, temos a realidade do aterro, esta e outras questões que lhe mereçam ou que lhe vão merecer atenção no caso de ser eleito Presidente de Câmara. Obviamente que sim. Esta Câmara, contra a opinião generalizada das pessoas e das forças da oposição, aceitou que existisse um aterro às portas da vila e isso causa-nos uma preocupação muito grande e, portanto, neste momento é uma situação que temos que fiscalizar e controlar muito bem para que os potenciais perigos que possam dali advir não se verifiquem. Aquela infraestrutura, merece-lhe mais algum outro reparo? Mais alguma outra preocupação para além do funcionamento? Foi falado agora a questão do plano de, portanto, recuperação paisagística, que tem dado algo que falar, principalmente tem sido uma questão focada pela coligação também nas reuniões de Câmara. Isso é uma questão que no futuro tem que se ver, estas situações. A recuperação paisagística é uma coisa que já vem de trás, do tempo em que aquilo era uma extração de areias. Esta forma é uma forma de, antes da recuperação paisagística, dar uso àquele espaço e, obviamente, que após a vida útil daquele aterro, é uma questão que temos que garantir. E outras questões ambientais que nos estejam a preocupar no concelho, para além dessa? O que é que focaria? Preocupa-me algumas questões que nós julgávamos estar resolvidas e não estão. Como é o caso da Ribeira do Valverde, onde continuam a existir descargas de poluentes. É o caso da Ribeira da Milhariça, em Aveiras, em que continua a existir esgotos a céu aberto. Há uma série de situações que têm que ser revistas, como no norte do concelho, os casais de além continuam a não estar ligados à rede
de esgotos e os esgotos a correrem em céu aberto, e é uma situação que temos que resolver. No que se refere aqui à problemática da Quinta da Mina, este tem sido um tema que a coligação tem pegado consecutivamente nas reuniões do Executivo. Qual é que é a solução para a questão da falta de rendas, com a falta de pagamento das rendas e os fenómenos sociais associados? Como todos sabemos, a Quinta da Mina é um caso especial e tem que ser tratado de forma especial. Nunca perdendo de vista a integração das pessoas e das comunidades que lá vivem, mas é fundamental que as regras, quando existem, sejam para todos e que temos que criar as condições para que as regras que existem sejam cumpridas. E quando alguns não cumprem as regras, os prejudicados são todos, nomeadamente aqueles que cumprem as regras. E isso então, não é uma quem não cumpre as regras tem de ser despejado, na sua opinião? Não foi isso que eu disse. Então, como tem é que se ter uma resolve? solução e aquele bairro tem que ser olhado de forma especial e temos ideias concretas para trabalhar quais são as ideias? Por onde é que se pode começar? Pode-se começar por criar eventualmente um centro de apoio àquela comunidade que os ajude a valorizar o que é essa parte da vida em comum e criar condições para que as pessoas possam dar consequência aos compromissos que assumiram ao utilizar aquelas habitações municipais. No capítulo da segurança, é um tema que está na ordem do dia. Neste aspecto, a Câmara fez o que pôde ou poderia ter feito mais alguma coisa? Ou o que é que a Câmara pode fazer ainda? Obviamente que tem que fazer, porque quando há um problema, a Câmara, que tem como primeira obrigação defender os munícipes do nosso concelho, não pode ficar naquela situação de eu falei com alguém competente e, portanto, não posso fazer mais nada. Eu, se estivesse do outro lado, também lhes perguntaria o que é que eles próprios, Câmara, estava disponível para fazer e se nós temos um problema de segurança, e esse problema de segurança advém, nomeadamente, não só, mas advém da falta de efetivos da GNR, e quando nós sabemos que essa falta de efetivos é generalizada e não vai ser resolvida nos próximos anos, são recrutados 400 militares da GNR por ano, saem 2.000 para a reforma, portanto, por aqui se vê que se não se inverter esta forma, nunca vai haver nos próximos anos militares suficientes. Podemos ter aqui umas medidas de cosmética agora em tempos de campanha eleitoral, vai-se falar com o Ministro diz que manda para cá e eles estão cá há 15 dias e vão-se embora outra vez. Nem foi isso que aconteceu, porque o que a Ministra disse é uma coisa normal, é que vai ter, quando acabar o curso, mais guardas disponíveis, não quer dizer que eles venham para as ambulâncias. Agora, nós temos que atuar de forma a colmatar essa deficiência e hoje há formas alternativas de fazer isso. Nomeadamente com recurso à videovigilância nas zonas mais problemáticas e o reforço com pessoal de segurança contratado eventualmente para a Câmara ou para outras instituições, num esquema global que se possa defender as pessoas. No que diz respeito ao capítulo da educação, gostaria também de saber quais são as suas ideias para esta área. Sílvia, a nossa candidatura tem como principal motivo as pessoas. Eu acho que nesta altura, mais do que obras de cimento, nós precisamos de investir então, o seu partido até nas disse, pessoas. portanto, a coligação durante este mandato não achou que fosse preciso, por exemplo, um centro escolar de raiz em Eiveras de Cima, quando outros achariam que era importante. E provavelmente não será. Há várias escolas em Eiveras de Cima cujas condições têm que ser melhoradas. Na Escola Básica de Eiveras de Cima chove lá dentro, mas já chove há muitos meses.
quiçá há anos, não é? E nada foi feito para resolver o problema. A questão da educação tem que ser vista de forma mais alargada e genérica e a entrar naquilo que será uma estratégia para o Concelho. Este Concelho não tem uma estratégia municipal para nada e tem que ter uma estratégia global onde sejam integradas depois as várias estratégias. E é fundamental nós termos uma estratégia de educação no nosso Concelho. E ela não existe. Identifica muitos problemas neste capítulo em especial. Tem ouvido muitas queixas por parte dos presidentes de Conselho Executivo, das escolas? Tenho algumas queixas e acho que há um trabalho que tem que ser feito em conjunto, com todos eles e com todas as outras forças que intervêm no processo de educação. E, quando falamos nisso, poucas instituições escapam ao processo educativo, porque, a começar pelas famílias, passando pelas associações desportivas, recreativas, culturais, tudo tem a ver com a educação, tudo lida um pouco. E nós temos que ter uma estratégia global neste Concelho. Temos que conseguir falar com... queixam-se da Câmara ou não em particular? Há coisas que se queixam da Câmara, há coisas que se queixam do Ministério da Educação, há coisas que a Câmara podia resolver, tem a obrigação a resolver. Como, por exemplo, o facto de a nossa escola secundária continuar, ao fim de todos estes anos, com um telhado em amianto e não haver uma solução para isso. Se o Ministério da Educação não dá a solução para isto é um problema de saúde pública e a Câmara já deveria ter tomado a iniciativa de o fazer e eu falo-ei, porque não se justifica, querem as Zambujas, querem ver em cima, que isso ainda exista. No capítulo da cultura, este Executivo tem sido acusado, portanto, de não ter dado a devida atenção a esta componente. Como é que o senhor avalia e o que é que pretende implementar no caso de ser eleito Presidente de Câmara? A cultura também é uma das formas de educar e nós temos que trabalhar nesse sentido. Nós temos um projeto que a seu tempo vai ser divulgado no nosso programa eleitoral de interligar as várias entidades que intervêm quer na educação, quer na cultura, quer no desporto, de forma a que se possa ter uma política global de ocupação através da cultura, através da formação cultural, nomeadamente no campo da música, no campo do desporto, e temos que começar a falar uns com os outros. Há muitas instituições neste Concelho que vivem com dificuldades e que estou convencido que se conseguirmos integrá-las num projeto global, facilita a vida a toda a gente, nomeadamente a essas instituições, garantindo-lhes condições de programação cultural da sustentabilidade. Câmara, algumas áreas que pretenda enfatizar? A cultura, ao nível camarário, deve funcionar como estímulo para as atividades locais e não substituir-se a essas atividades de iniciativa de particulares ou de associações. Obviamente que teremos uma linha para seguir, mas queremos integrar toda a gente e não quero sobrepor-me. Temos que primeiro apostar, como em muitas outras coisas, no que é nosso, que é garantia de sucesso, em vez de fazer investimentos, às vezes, em algumas atividades completamente despropositados, que são usufruídos no tempo de um fósforo no que toca ali à questão do Castro Vila Nova de São Pedro, para a Coligação pelo Futuro da Nossa Terra, ainda está em cima da mesa a expropriação, dado que isso também foi uma hipótese levantada. Tivemos ali os trabalhos de campo, contudo ainda falta dar aquele passo em frente. Se não conseguirmos de outra forma garantir a preservação daquela riqueza que ali temos, obviamente que é uma das formas que a Câmara de podemos usar. Negociações há muito tempo, não é? Não se vê frutos disso para já. Fala-se de um aluguer meio estranho, com um enquadramento legal
que não é o mais apropriado, tem que se arranjar uma solução e, obviamente, nessa solução têm que estar envolvidos os proprietários e tem que se arranjar uma solução... Nem que seja a expropriação, não é? Nem que seja a expropriação, de forma a garantir que aquele espaço não se degrada mais. Pelo menos isso. Mas temos que criar vida, porque se não criarmos vida nestas coisas, um bocado também como falávamos há pouco no Palácio, se estes espaços não forem vividos, vamos continuar sempre a ter este problema. E, portanto, há que criar ali mais qualquer coisa. O turismo hoje é um turismo de experiências, as pessoas querem vivenciar coisas. E o Conselho teria muitas e o nosso possibilidades nesse Conselho tem aspecto. muitas potencialidades para a criação de circuitos turísticos, onde as pessoas não vêm cá só visitar, mas que vêm ter uma experiência, vêm passar o dia, vão usufruir de várias coisas e ter contacto com realidades distintas. E nós temos um conselho fabuloso para fazer isto e que não é aproveitado. No que toca aos eventos, Feira de Maio e Avinho, tem algumas sugestões para alterar estes figurinos ou eventualmente até outros eventos que tenha pensados? Os grandes eventos deste concelho, como a Feira de Maio e a Avinho, são coisas para preservar e manter, mas nada se preserva e mantém se estiver estático. Há que ter a capacidade de inovar e criar novos atrativos, sem, com isso, adulterar aquilo que é a tradição tão valorizada e tão querida aos azambujenses. E, portanto, vamos ter que ter essa capacidade. Como também vamos ter que ter a capacidade de continuar a executar estas festas e estes eventos Mas ideias com práticas. imaginação na forma de as financiar. Porque nota-se alguma desproporção em termos do financiamento municipal nestes eventos. E, portanto, Está a falar de que preciso, áreas? Está a falar mais concretamente do quê? para continuarmos a inovar e a ter uma A feira desproporcionalidade atrativa, do financiamento. estou a falar que... Quem é mais dinheiro do que eu tenho? Não, estou a falar que é um investimento muito grande da parte do município e proporcionalmente talvez exagerado. E, portanto, temos que arranjar para manter a Feira de Maio. Estou a dizer exagerado, não Mais é... patrocinadores, Eu é não isso? estou a dizer que necessariamente que a Feira de Maio custa muito dinheiro. E o que eu estou a dizer é que ela é basicamente suportada pelo município. E se calhar há outras formas de fazer, de forma a que não seja inteiramente suportada pelo município. E depois há outra coisa que tenho que dizer relativamente à Feira de Maio, ou outras, porque é um exemplo, porque é um mero exemplo, da forma como neste concelho o dinheiro, os recursos públicos, que são de todos nós, são aplicados sem se saber depois, efetivamente, quais foram os resultados disso. Esta Câmara é um pouco transparente, na sua opinião? Muito pouco transparente, muito pouco transparente. E não basta ser transparente, tem que ser claro. Porque os critérios de transparência, Silvia, às vezes basta publicar um edital, não é? Que é fixado num local que ninguém vê, para dizer que somos transparentes. Nós publicitamos. Portanto, isto não chega. É preciso que a informação chegue às pessoas e chegue às pessoas de forma clara, de forma que seja perceptível e entendível por toda a gente. A Câmara que eu vou liderar vai ter uma grande preocupação aí. Tudo tem que ser transparente, mas tudo tem que ser claro. As pessoas têm que ter a noção do que está em causa para poderem decidir. No que toca a Avinho, também alguma modificação? O princípio é o mesmo? No princípio é o mesmo. O que eu sei e o que eu ouço é que as pessoas de Aveiras de Cima, ou pelo menos algumas, se vão queixando que a Avinho está, de certa forma, a perder importância e
e eu acho que é um certame de importância relativamente não só à parte recreativa e cultural, mas também à parte económica. E, portanto, temos de ter a capacidade de inovar, mantendo o espírito da festa, mas de inovar de forma a que ela continue a crescer e não a decrescer. Muito criticada tem sido também a relação entre a Câmara e as juntas de freguesia. No seu entender, no que diz respeito, por exemplo, à transferência de competências, tem corrido bem, tem corrido mal? Muito falado tem sido a questão dos parques infantis, por exemplo. No nosso concelho, e em qualquer outro, mas no nosso concelho em particular, nós somos poucos, todos juntos somos poucos. E somos muito poucos para a tarefa gigantesca que temos pela frente. Se nós não nos conseguirmos preparar, e lá está novamente a questão da educação e o que é que queremos educar as pessoas para o futuro, que tipo de empresas, como falámos há pouco, é que vamos querer ter, que tipo de apostas é que fazemos, tudo isso tem que ser integrado. E o trabalho com as juntas de freguesia também. Não está em causa aqui quem é que governa uma junta ou outra. Como acontece hoje, as juntas de freguesia são tratadas de forma diferente, não pelas necessidades diferentes que as populações têm em cada uma das freguesias, mas são tratadas diferentes pela cor política de quem é o presidente. E isso tem que acabar. Independentemente de serem eleitas pela minha força política ou não, eu trabalharei com todas por igual e temos de trabalhar todas a remar para o mesmo lado, senão não conseguimos fazer o que as pessoas precisam. Tem indicação, o senhor não conseguiu lista para a junta da União de Freguesias, nem, não sei se estou certo ou não, para Val de Paraíso também acabou por o processo não ter corrido bem nesse aspecto. Sim, nós não apresentamos candidaturas na União de Freguesia e em Val do Paraíso, por razões distintas. Na questão da União de Freguesias, de facto não conseguimos reunir as condições que achávamos desejáveis para ter uma candidatura. Nós optámos por, nestas eleições, ter candidaturas com a possibilidade de disputar a eleição. E as que apresentamos para disputar as eleições. Portanto, o possível candidato na União de Freguesias não teria esse arcabouço. Não conseguimos reunir, de facto, e tenho que dizê-lo assim, não há outra forma de dizer, não conseguimos reunir as condições, embora tenhamos feito todos os esforços para ter uma candidatura que pudesse disputar as eleições. O caso de Valparaíso é um caso diferente porque, por questões de vida profissional da pessoa que tinha sido escolhida para ser candidato, teve que se ausentar do país numa situação repentina, muito em cima do prazo de entrega de listas, e não foi possível resolver a situação. Não tem, por exemplo, na União de Freguesias, que ainda são 3 freguesias, que a sua candidatura tenha menos visibilidade e que isso também possa baralhar as contas? Não tenho qualquer... Não, isso de facto não é uma situação que preocupa. Eu tenho andado muito pelo norte do concelho, tenho falado com as pessoas e não nos podemos esquecer que estas eleições não é uma eleição, são 3 eleições, de facto. E, portanto, nada implica que a candidatura à Câmara seja prejudicada ou não pelo facto de haver ou não candidaturas a todas as freguesias. Se isso fosse assim, qualquer candidatura à Câmara, ou qualquer partido que se candidatasse à Câmara, teria que ganhar forçosamente as eleições em todas as freguesias. E sabemos que isso não é verdade, Isso não acontece. Como há casos neste país em que há candidaturas de um partido que vence as eleições ao município sem se candidatar a todas as outras freguesias. São coisas diferentes. As pessoas não confundem uma coisa com a outra. Uma coisa é analisar quem estará em melhores condições de protagonizar uma mudança no nosso concelho. Chega já vimos que este PS não tem mais nada para dar, e isso é diferente de quem queremos ter à frente a gerir a nossa freguesia. O senhor foi o primeiro a apresentar aqui a candidatura, ainda muito antes dos outros, portanto já anda no terreno há uns meses. Quais são as principais queixas que a população
faz relativamente ao estado de coisas? As pessoas queixam-se genericamente do abandono a que estão votadas pelo município. E isto é uma questão que começa tanto aqui nos casais de baixo, ao lado da Zambuja, e acaba nos casais de além. Mais do que questões específicas, Essa queixam-se da Câmara depois na sua queixam-se, generalidade. não, e depois queixam-se de duas coisas muito específicas, que é o estado das estradas e caminhos municipais. Não entendem algumas das opções que são tomadas quando há estradas que são muito sobrecarregadas de trânsito, nomeadamente de veículos pesados, e que não são arranjadas, e que há outras que quiçá não estariam tão sobrecarregadas e que são arranjadas, enquanto as outras não são. Nós temos uma situação difícil e complicada, talvez única no país, que é o facto de termos centenas ou milhares de caminhões a cruzar as nossas estradas diariamente. E do ponto de vista da segurança, quer da circulação desses veículos, quer das pessoas, há muito a fazer. Repare, aqui há uns meses falou-se aí muito de uma plataforma. Sim, para a por Nacional causa 3. da Segurança Nacional 3. O que é que aconteceu, entretanto? Pois não sabemos, Eu não é? questionei os responsáveis dessa plataforma sobre o que é que eles estavam disponíveis para fazer, e quando lá estava o Sr. Presidente da Câmara e a Sra. Presidente da Junta da Zambuja. O que é certo é que eles nem disseram nada, nem fizeram nada. E repare que nós temos uma situação complicadíssima aqui na Nacional 3, até entre a Zambuja e... Pedir que terminasse muito rapidamente, porque já estamos mesmo a aproximar-nos do Vamos tempo terminar, final. vou-lhe dar só este exemplo da falta de cuidado com que nós tratamos as pessoas, não só os nossos municípios, mas também aqueles que não são nossos municípios, mas fazem vida na Zambuja, porque trabalham ou por outra razão. Entre a rotunda junto ali à Sonai e Vila Nova da Rainha, e mais para trás, se quisermos ver também, acontece a mesma situação. Temos uma nacional sobrecarregadíssima de trânsito, que tem várias paragens de autocarro ao longo dessa via, e não há uma única passagem de peões nessa estrada. Ok. Rui Corça, qual é que seria para si um bom resultado? Um bom resultado para mim é vencer esta eleição, porque acho que a nossa terra tem que definitivamente chegar ao século XXI e não pode continuar a andar para trás. Portanto, para mim, o resultado é a Coligação pelo Futuro da Nossa Terra, que tem uma equipa de gente muito capaz e escolhida em função das nossas prioridades, que é cuidar das pessoas, cuidar da educação, cuidar da ação social e investir os nossos recursos, primeiro que tudo, na qualidade de vida das pessoas. E eu estou convencido que o nosso Conselho vai reconhecer isso e, face à incapacidade da atual gestão municipal, dar-nos a confiança de nos dar a vitória. Muito bem. Espero também por si no dia 25 de setembro para o nosso debate, às 21 horas no Com certeza, Grupo lá Executivo da estarei. Zambuja. Muito obrigada. Muito obrigado.